Olá, essa é a nossa aula 4 da monitoria de programação computacional. A gente vai ver o conteúdo de condições agora nessa aula. Bom, nem sempre todas as linhas dos programas serão executadas. Muitas vezes será mais interessante decidir que parte dos programas devem ser executados com base no resultado de uma condição. Ou seja, a partir daqui, a gente vai como que selecionar, digamos assim, as partes dos programas através de uma condição para ser executada. As bases dessas decisões consistirão em expressões lógicas que permitam representar escolhas em programas. Como eu já havia até falado, quando a gente viu expressões lógicas que seriam muito usadas no conteúdo de condições. As condições servem para selecionar quando uma parte do programa deve ser ativada e quando deve ser simplesmente ignorada. Então, condições é resumidamente isso. Não vai ser preciso, a partir daqui, ser executado todo o programa para se obter uma resposta, um resultado que queira. Agora vai ser selecionados, vão ser selecionadas as partes do programa que vai ser executada e a outra parte, né, vai ser simplesmente ignorada, como a gente já escutou. Aqui a gente tem a estrutura de decisão if ou if. De forma simples, o if é o se do português. Então, se a condição for satisfeita, aquela parte será executada. Então, a lógica, né, digamos assim, a lógica é praticamente essa. Quando a gente for tentar entender, realmente começando a entender, é só pensar nisso. Se essa condição for verdadeira, aquela parte será executada. Mas que parte? Agora é que a gente vai entender. O formato da estrutura condicional if está aqui sendo mostrado, como a gente pode ver. Né? Então, qual é a parte que vai ser executada se a condição for verdadeira? A parte que está no bloco. E aí a gente vai entender agora, né, o que é bloco. Mas aí, praticamente, o formato do uso do if é como vocês estão vendo aqui. Vai ter o if, né, a condição se, a estrutura de decisão se, desculpa. E aí vem a condição. E o que é essa condição? Daqui a pouco a gente vai entender com os exemplos, mas é praticamente se uma variável x for igual a 3, ou se for maior que 3, menor que 3, essa é a condição. Essa vai ser justamente a expressão lógica que a gente vai usar para que o bloco, né, esse bloco que a gente vai ver o que é agora, seja executado ou não, dependendo se a condição for verdadeira ou falsa. Aí aqui eu coloquei mais uma vez o formato, só para explicar o que é esse bloco, né, e por que ele não está alinhado com o if, como a gente pode ver aqui. Bom, primeiramente, né, ele necessita desse espaçamento chamado indentação. E por quê? A gente vai ver agora. O bloco de código, como está aqui, né? Quando aparecem esses dois pontos na linha anterior, representa que vem um bloco de linhas a seguir. Em Python acontece a indentação, como a gente observou acima, diferenciando o primeiro nível do algoritmo, né, do bloco, para representar o código. Ou seja, o que é que está acontecendo? Essa indentação acontece para poder representar, no caso, o bloco em Python. E o que é esse bloco, né? Esse bloco que vem abaixo da condição do if, né? Ele vai ser executado simplesmente apenas se a condição que está no if for verdadeira. Ou seja, esse novo nível que é criado aqui com esse espaçamento vai representar justamente isso. Essas linhas que estão abaixo dessa condição, que é esse bloco, só serão executadas se a condição for verdadeira. Por isso, né, se faz necessário esse uso da indentação. Por quê? Porque quando as linhas estão todas no mesmo nível, aí todas as linhas serão lidas. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível de prioridade, digamos assim. E aí vai sempre dar prioridade ao primeiro nível. Já quando coloca, né, essa estrutura de decisão if com a condição
e aí coloca esse espaçamento para formar o bloco, esse segundo nível, podemos dizer assim, ele só será executado se a condição for verdadeira. Por isso, necessita dessa indentação, que é justamente esse espaço. Normalmente, né, o padrão é usar o tab para poder fazer esse espaço. Muitas das vezes, esse espaço já é dado automaticamente. Quando a gente está aqui nessa linha, a gente dá um Enter depois de colocar os 2 pontos, que é essencial. Aí ele já dá esse espaçamento automaticamente. Se não, você vai lá e usa o Tab, ou até mesmo 4 espaços do teclado, que aí fica no mesmo espaçamento. Então, não pode esquecer de dar esse espaço, né? De fazer essa indentação, para poder, né? Quando o programa estiver sendo executado, estiver sendo lido, rodado, né? O que é que acontece? Ele vai saber que o bloco só vai ser executado se a condição for verdadeira. E aí aqui a gente tem esse primeiro exemplo. Aqui a gente vai para digitar o número A e o número B. Então, se A for maior que B, então minha condição é A ser maior que B, para que esse bloco seja executado. Então, se A for maior que B, vai dar um print, o primeiro valor é o maior. E aí, né, esse aqui é o bloco dessa condição. Se A não for maior que B, ele vai vir para essa segunda condição. Então, se B for maior que A, vai dar um print, o segundo valor é o maior. Então, aqui já temos outro bloco. E esse segundo bloco aqui, ele pertence a essa segunda condição aqui. E aí, aqui, a terceira condição, para finalizar esse exemplo, esse programa, se B for igual a A, print e os valores são iguais. Ou seja, aqui a gente tem 3 opções, né? A é maior que B, A é menor que B, ou é igual a B. E aí, aqui, o programa sendo executado, né? Será digitado os valores. Então, primeiro o A vale 52 e o B 48. Então, o primeiro valor é o maior. Nesse segundo caso, né, do programa sendo rodado, A vale 45 e B 59. Então, o segundo valor é o maior. E nesse terceiro, é digitado 10 e 10, então os valores são iguais. Aí, como vocês puderam ver, realmente na prática, tudo vai depender do valor que for digitado. E aí, o programa vai ser executado de acordo com esses valores. Solicitaremos a idade do carro do usuário e, em seguida, escreveremos novo se o carro tiver menos que 3 anos, ou velho caso contrário. Ou seja, se o valor for menor ou igual, na verdade, né, a 3, o carro será novo, será dado um print, seu carro é novo. E, né, se o carro for maior que 3, tiver maior que 3 anos, aí será executado o bloco onde diz que o carro é velho, seu carro é velho. Então também é muito simples esse programa. Tudo vai depender do valor que for digitado. E aí a gente usa essa condição. Se for menor ou igual a 3, nesse caso aí de 2, seu carro é novo. Se for maior que 3, o seu carro é velho. Então o bloco, ele é executado, como a gente viu, de acordo com a condição ser verdadeira ou não. Então aqui foi digitado, né, na primeira vez que a gente viu aqui, um 2, então vai cair nesse bloco, print seu carro é novo. Na segunda vez que o programa foi executado, foi digitado 9, o usuário digitou 9. Então, se a idade do carro é 9 anos, o seu carro é velho. Vai ser dado print, como a gente está vendo aqui. E aí, né, a gente entra nessa nova estrutura de decisão, que é o else, que é simplesmente a negação da condição anterior ou das condições anteriores. Dentro do else está a condição que é verdadeira caso a que estiver no if seja falsa. Acredito que ainda esteja um pouco confuso, mas a gente vai entender. O else é o se não do português, ou seja, o se não, ele vai negar o que está vindo anterior, né, anteriormente, ou seja, se não for aquilo que a gente já viu, é isso. Tá entendendo? Então, é o que é que acontece, né? No exemplo visto anteriormente, a segunda condição é o inverso da primeira, no exemplo do carro. Né? Por quê? Porque se a idade do carro for menor ou igual a 3, o carro é novo. E se não, ou seja, se não for menor ou igual a 3, no caso, a condição que nega isso
é o que? A maior que 3. Então, para não termos, né, realmente que escrever de novo, se idade for maior que 3, a gente vai usar o else, que é justamente para simplificar, para não precisar escrever mais uma vez a condição. Ou seja, como a gente pode ver aqui, a gente vai fez o programa novamente, agora usando o else. Vai ser digitada a idade do carro, como foi pedido na questão. E se a idade for menor igual a 3, print seu carro é novo. Né? Então, se não, ou seja, negou que está acima. Se não for aquilo que está acima, se não for essa condição aqui, deu print seu carro é velho. Ou seja, é simplesmente a negação dessa condição que foi vista no if. E aí a gente vê que o programa é executado também da mesma forma. Não há problema com a execução do programa. O else realmente só vai simplificar. E aí a gente entra em estruturas alinhadas. Nem sempre nossos programas serão tão simples. Ou seja, até agora a gente viu programas bem simples, onde o bloco só era uma linha, né? Cada if no bloco só tinha uma linha. E aí nem sempre será assim. Muitas vezes precisaremos alinhar vários if para obter o comportamento desejado do programa. Alinhar, nesse caso, é utilizar um if dentro do outro. Ou seja, nem sempre vai ser uns programas bonitinhos, né? Se for isso, dê um print nisso. E aí depois já vem outro, tipo assim, bem na mesma linha, como a gente pode ver aqui, né? Ó. Aqui não tem muita complicação, é um problema simples, é uma questão simples, mas nem sempre será assim. A gente vai ver aqui no exemplo. Esse exemplo aqui, né, para calcular a conta de um telefone celular da empresa Tchau. Os planos da empresa Tchau são bem interessantes, oferecem preços diferenciados de acordo com a quantidade de minutos usados por mês. Abaixo de 200 minutos, a empresa cobra 20 centavos por minuto. Entre 200 e 400, o preço é 18 centavos por minuto. E acima de 400, o preço por minuto é 15 centavos. Então, o usuário vai digitar a quantidade de minutos que ele utilizou no mês. E a partir do que foi digitado, o programa, né? Aí o programa vai executar de acordo com o número digitado. Justamente essa é a finalidade das condições. Vai decidir onde o programa vai executar. E aí vamos lá. A primeira condição, né, se for menor que 200 a quantidade de minutos, né, o preço será 20 centavos. Se não, ou seja, se a quantidade usada não foi menor que 200, e se minutos for menor que 400, o preço será 18. Ou seja, nessa segunda condição aqui, né, aí a gente tem o intervalo de 200 a 400, porque menor que 200 é 20 e entre 200, né, no caso, maior que 200 e menor que 400 temos 18 centavos. E se não, ou seja, se não for menor que 200 ou tiver 200 e 400, o preço será 15 centavos. E aí no final de tudo, aqui só explicando o programa, você vai pagar este mês, né? Aqui eu coloquei a chave para poder adicionar minutos vezes preço. Acredito que tenha ficado um pouco confuso, né? Então, aqui eu vou explicar o que é que está acontecendo nesse programa anterior. Por quê? Porque essas estruturas alinhadas é justamente isso, essa diferença no alinhamento. Ou seja, causa uma certa confusão, realmente, quando a gente está para entender. Mas é o seguinte, aqui, né, o usuário vai digitar a quantidade de minutos, ok, o usuário digitou. Se minutos for menor que 200, aí 2 pontos, né, porque vem um bloco. O preço é 20, ou seja, esse bloco aqui já foi encerrado. O bloco, né, ele vai ser executado 20 centavos se for menor que 200. Se não, ou seja, se não for menor que 200 a quantidade de minutos, a gente vai cair no segundo bloco, que é esse bloco aqui, todo. Porém, a gente não tem só duas condições. A gente tem três, menor que 200, entre 200 e 400 minutos e maior que 400. Ou seja, por isso que vai fazer essa estrutura alinhada. Porque quando eu nego a de cima, eu ainda vou ter que acrescentar mais uma condição. Eu neguei a de cima com esse else, se não, né? Se não for isso. Aí eu vou acrescentar mais um, ou seja, se minutos for menor que 400, aí aqui mais um bloco, né? O preço é 18 centavos. E aí eu venho com a terceira opção. Ou seja, se não for menor que 200 e não tiver entre 200 e 400, é o que?
maior que 400. E aí eu vou negar essas anteriores, né? Se não, o preço é 15 centavos. E aí essa estrutura alinhada, ela pode causar realmente uma coisa meio confusa, mas eu acredito que prestando atenção realmente, assim, olhando, observando bem, dá para entender. A confusão é por causa dessa quantidade de espaçamento, porque realmente se não tiver tudo no espaçamento certo, o programa não é executado da maneira que é para ser. Ele vai dar um erro. A gente vai ver outro exemplo e depois vai solucionar. Vamos ver uma estrutura de decisão para solucionar esse problema das estruturas alinhadas. Nesse exemplo aqui, temos muitos blocos. Podemos ver vários níveis de linhas e assim gera uma maior dificuldade para entender como funciona. Como eu já havia falado, a estrutura alinhada realmente traz essa confusão. E aí, aqui temos esse exemplo, que a gente tem 5 categorias e o cliente vai digitar a categoria que ele quer. E se, dependendo da categoria que ele digitar, vai ter um preço, o produto vai ter um preço. Então, aí a gente tem, se a categoria for igual a 1, o preço será 10. E aqui a gente tem um bloco, dentro desse se. Já saindo desse bloco, porque aqui está alinhado, ó. Se não, ou seja, se não for 1, aí aqui a gente tem outro bloco. Se categoria for igual a 2, o preço é 18. E aí, se não, ou seja, se não for 2 nenhum, e se a categoria for 3, o preço será 23. Se não, ou seja, negando tudo que a gente viu anterior, 1, 2 e 3, e se a categoria for 4, o preço será 26. Se não, e se a categoria for 5, o preço será 31. E por último, se não tiver nesse intervalo de 1 a 5, categoria inválida, vai dar um print em categoria inválida, digite o valor entre 1 e 5. E o preço será 0, porque não existe a categoria inválida. E por fim, print, o preço do produto é, e aí aqui a gente vai acrescentar o preço do produto, usando o formato dentro dessa chave, desse espaço que vai ficar. Esse aqui realmente é mais confuso ainda do que o anterior, justamente por conta desse espaçamento, dessas estruturas alinhadas. Mas a lógica do programa eu acredito que deu para entender. Vai ser digitado um número de 1 a 5 e se for um número que não tiver entre 1 e 5, a categoria vai ser inválida e o valor do produto será 0. Então, aqui a gente tem os blocos. Aqui temos o primeiro bloco, nessa condição de a categoria ser igual a 1. E aí o preço será 10. Então, aqui, se não for digitado 1, já não vai cair nesse primeiro bloco. Já vai para a negação dele, ou seja, se não. E aí, aqui vimos esse segundo bloco grande, que é justamente o que está dentro desse quadrado todo, que é esse bloco que vai estar dentro do else. Porém, dentro desse bloco maiorzão, vai ter vários blocos menores, que é para ser colocado todas as outras condições. Então, se categoria for igual a 2, o preço é 18. Aqui a gente tem mais um bloco dentro desse se. E aí, negamos isso visto anteriormente. E vamos colocar mais um se para a terceira categoria. E aqui gera mais um bloco. E assim sucessivamente, ou seja, são criados vários blocos. E é realmente bem mais complicado de entender. Apesar desses dois programas funcionarem normalmente, essa confusão na questão da quantidade de blocos, no espaçamento, é realmente complicado da gente lidar, Às vezes a gente não entende por conta disso. Por isso, como eu já disse, a gente vai ver uma solução para isso. A gente vai ver uma estrutura de decisão que vai solucionar isso. Aqui a gente só vai ver os programas sendo executados, para a gente ver realmente que o programa funciona. 150, então caiu menor que 200. O preço será 20 centavos. 250, entre 200 e 400, então o preço será 18 centavos por minuto. E maior que 400, o preço será 15 centavos por minuto. Então foi calculada a multiplicação. E aí, o outro exemplo, a categoria 5, o preço 31. Categoria 3, o preço 23. E categoria 8 não existe, então o preço será 0. E aí vamos para a solução dos problemas. O ELF. O ELF vai resolver o, digamos que, problema das estruturas alinhadas. Ele substitui um par de else e if, mas sem criar outro nível de estrutura.
evitando problemas de deslocamento desnecessários à direita. Podemos ler o ELIF como se não se, ou seja, o ELIF ele vai substituir, como a gente viu, né, um par de else e if. Ele vai também solucionar o problema do espaçamento. Por quê? Porque como o else, essa estrutura de decisão, já é o próprio se não, ou seja, ele vai negar as condições anteriores e vai acrescentar mais uma condição, a gente não vai precisar criar mais níveis com os blocos. Vai ficar tudo no mesmo nível, digamos assim. Os blocos serão tudo no mesmo nível. Então, vejamos os exemplos anteriores usando o ELIF. Aqui vai ser digitada a quantidade de minutos, né, que você utilizou por mês, que é para o usuário, vai aparecer, né? Então, você digitou quantos minutos este mês, você usou quantos minutos esse mês, e aí ele vai digitar. Se minutos for menor que 200, o preço será 20 centavos. Se não, ou seja, se não for menor que 200, a quantidade de minutos, e se minutos for menor que 400, o preço será 18 centavos. Ou seja, se não, se, é sempre assim. E aí, como a gente só tem três decisões, digamos, três categorias, digamos assim, ou é menor que 200, ou está entre 200 e 400, ou é maior que 400. A gente já vai, por último, usar o else. E o else vai negar tudo que a gente colocou anteriormente. Ou seja, se não for menor que 400 e menor que 200, o preço será 15 centavos. E você vai pagar por mês, aqui no último, final, vai imprimir essa mensagem, né? E vai acrescentar minutos vezes preço, dependendo da quantidade de minutos que for digitado. E aqui está o exemplo da categoria. Ou seja, bem mais simples, de forma bem mais prática. Será digitada a categoria do produto. Se categoria for igual a 1, o preço será 10. Se não for 1, né? Se não for 1. E se categoria for igual a 2, será 18. Se não for 1 nem 2, ou seja, está negando as anteriores, e categoria for igual a 3, o preço será 23. Se não for 3, nem 2, nem 1 e for igual a 4, 26. E se não for nem 4, nem 3, nem 2, nem 1, e se for igual a 5, o preço será 31. E por último, mas não menos importante, se não, simplesmente o se não, for 5, 4, 3, 2, nenhum, print categoria inválida, digite um valor entre 1 e 5 e o preço será 0. E no final, por último, print o preço do produto e aí será acrescentado o preço aqui entre essa chave. Ou seja, bem mais simples e bem mais fácil de entender. Ou seja, o ELIF é justamente para facilitar a vida, né, de quem quer entender realmente o que está acontecendo com o programa, quem quer fazer o programa em si, o algoritmo. Então, aqui foi utilizado nesse primeiro exemplo aqui, 694, desculpa, 694, e aí ficou maior que 400, né? O valor então será 0,15 por minuto, centavos, 15 centavos. 150 está menor que 200, então será 20 centavos por minuto. E aí, categoria 2, o produto é R$18. Categoria 6 é inválida, porque só temos a categoria de 1 a 5. E aí, agora a gente vai ver 3 exemplos para poder encerrar, né, e fixar o conteúdo. Na verdade, o conteúdo, né, foi só até o ELIF. Então, o conteúdo de condições é o if, o else e o ELIF. E aí, a gente só vai ver esses exemplos para poder realmente fixar ainda mais esse conteúdo. Escreva um programa que pergunte a velocidade do carro de um usuário. Caso ultrapasse 80 km por hora, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R$5 por quilômetros acima de 80 km por hora. Se o usuário ultrapassar 80, não ultrapassar 80, exiba uma mensagem dizendo que ele não foi multado. Então, o programa é esse aqui, que a gente pode ver. Vai ser digitada a velocidade do usuário, o usuário vai digitar. E se a velocidade do usuário for maior que 80, vai dar um print, né? Você foi multado. E a multa, será feito o cálculo da multa, né, no seguinte raciocínio. Por cada quilômetro acima de 80 será cobrado R$5.
Então, velocidade menos 80 vezes 5. E aí, print, sua multa tem um valor de... E aí, aqui será acrescentado o valor da multa, né? Aqui usando o ponto format e essa chave para poder acrescentar esse valor. Se não, ou seja, se velocidade não for maior que 80, print, você não foi multado. Aí aqui, 85, ele foi multado, R$25, né? 5 vezes 5. E 60, você não foi multado. E aqui, nesse segundo exemplo, escreva um programa que leia 2 números e pergunte qual operação você deseja realizar. Ou seja, vai aparecer para o usuário digitar 2 números e perguntar qual operação ele deseja realizar. As operações que tem é soma, subtração, multiplicação e divisão. Apenas essas. Ou seja, se for solicitada outra operação, né, não vai ser rodado o programa, não está definida. E aí a gente vai fazer o programa. A gente vai ver aqui, né, o programa feito para a gente entender. Se, depois de ter digitado, né, os 2 números e a operação desejada. Soma, subtração, multiplicação ou divisão. Se a operação for mais, né, se no caso for pelo sinal da adição, soma será igual a N1 mais N2. E aqui eu coloquei esse print, coloquei essa chave e acrescentei essas coisas só para realmente ficar bem claro quando expressar para o usuário. Se não for adição, a operação, e a operação for igual à subtração, né, ao sinalzinho de menos, sub é igual a N1 menos N2. E aí vai dar o print da mesma forma que foi com a soma. Se não, ou seja, se não for soma nem subtração e for multiplicação, for produto, será N1 vezes N2. E aqui da mesma forma o print, né? E aí, se não, ou seja, se não for soma, subtração, nem multiplicação e for divisão, aí a gente entra aqui nesse bloco. Esse bloco aqui, o que é que ele diz? Se N2 for diferente de zero, por quê? Porque não existe divisão por zero. Coloquei isso para evitar um erro. Se N2 for diferente de zero, vai acontecer a divisão normalmente. Caso não seja, caso seja zero, na verdade, aí vai aparecer mate erro. E aí, assim, aqui a gente conclui essa parte das operações. E aí saímos desse bloco e vamos para a última negação, que vai negar todos esses. Ou seja, tudo aqui alinhado. Então, se não for subtração, soma, multiplicação ou divisão, vai aparecer a operação inexistente, como a gente vai ver aqui. 9.5, 6.3, a soma. Aí apareceu lá 5 e 9 e a subtração. Menos 8 e 9, multiplicando. 9.5 e 0.5, fez a divisão e aí tá aí o resultado. E por último, né, a divisão por zero, que não existe. Quer dizer, penúltimo. Aí o último exemplo, 9.5 e temos o 45 e a operação não estava definida. Foi digitada uma operação que não estava definida. Por isso, operação inexistente. E por último, temos o exemplo 3, que é basicamente escrever um programa que receba um número e imprima o mês correspondente a esse número, sendo 1 janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim sucessivamente até 12 de dezembro. Se for digitado o número que não esteja entre 1 e 12, o mês não existente. Vai dar um print nisso. Então aqui é um programa bem simples. Se o número for 1 mês de janeiro, se não, e se o número for igual a 2 fevereiro, e assim sucessivamente, até chegar finalmente no 12, aí é o último elif é no 12, que é a última condição, e se não for nem 1, nem 2, nem 3, né, até o 12, esse mês não existe. Como a gente pode ver, o programa sendo executado, né, 2, o mês é fevereiro. Aí, 15, esse mês não existe. Temos mais um exemplo, 8, o mês é agosto. E aqui finalizamos essa aula.